Hora do bate-papo. É isso aí, querido ouvinte. Voltamos aqui no programa Jornada Feliz e hoje, na hora do bate-papo, nosso assunto será o Brasil. E eu gostaria de saber de você, você acha que o Brasil, pós-pandemia, ele vai melhorar ou vai piorar? Nós vamos contar para você qual a previsão dos especialistas, quais medidas o governo e também o legislativo devem adotar uma recuperação da economia. O que será que esperam os empresários e empreendedores e quais os desafios que vêm pela frente? Bom, quem vai responder essas e outras perguntas para nós é o consultor empresarial e também coach internacional Guilherme Pereira, e ele já está aqui nos nossos estúdios, gente. E qual será também o setor do país que vai ser o motor da recuperação? Nós vamos conversar com o presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, o Gustavo Galassi, e ele vai falar das perspectivas para o agronegócio brasileiro, que terá aí um papel, tudo indica, muito importante na retomada da economia brasileira. Gente, mas vamos conversar então com os nossos convidados? Vou conversar aqui com o Guilherme. Guilherme, uma grande alegria, um grande prazer te receber aqui no nosso programa, o programa Jornada Feliz. Seja muito bem-vindo ao programa Jornada Feliz na Rádio Restauração e Vida. Boa tarde, Liana, tudo bem? Fico satisfeito também de participar desse programa e agradeço também pelo convite. Então, tanto Pierre como Liliane, agradeço pelo convite e boa tarde a todos os ouvintes que estão aqui para ter uma ideia a partir desse exato momento, uma noção de como que a gente vai lidar no período antes da crise, durante a crise e pós-crise. Então, estou aqui também para ajudar a responder e a abrir a mente de todos esses ouvintes que estão realmente com essa dúvida. E, se Deus quiser, todos vão sair com essa informação, vão sair satisfeitos e, a partir daí, a gente vai lutar para cada vez mais a gente traga consciência para todas as dificuldades que a gente enfrenta ao longo da nossa vida. Ok, Guilherme. Bom, gente, mas vamos começar então falando sobre essa questão da pandemia, né? Quando a gente fala de recuperação pós-pandemia, né, a crise ela acaba escancarando aí uma desigualdade. O Brasil, ele, segundo especialistas, vai ter uma retomada lenta, é o que dizem alguns economistas, né? E para analistas, o Brasil ele tem diante de si, para você entender, querido ouvinte internauta, um grande desafio, o desafio de superar a pandemia, a crise econômica e lidar com a instabilidade também política, né, agravada aí nas últimas semanas. Você que acompanha o noticiário, você tem visto muitas vezes aí legislativo, executivo, né, e às vezes não conseguem entrar num consenso, num acordo. Então, uma coisa é fato, a economia brasileira, ela vai ter um longo e difícil caminho para superar a crise provocada aí pelo coronavírus. Com a pandemia, para você ter uma noção, o PIB do Brasil, né, o PIB do Brasil foi a 1,5% no primeiro trimestre, regredindo aí ao patamar de 2012, então regrediu muitos anos atrás. E quando o pior passar, será preciso retomar, segundo alguns especialistas, a agenda de reformas para trazer de volta a confiança e remediar a política externa para não espantar os parceiros comerciais. Mas vamos conversar aqui com o Guilherme, porque o Guilherme ele tem uma boa visão desse mundo empresarial, porque ele está sempre em contato, né, dando consultoria para as empresas, conversando com os empresários, os empreendedores. Guilherme, diante do cenário brasileiro que nós estamos vivendo e o que vai vir também pós-pandemia, eu gostaria de saber qual a sua análise, na sua opinião, o Brasil vai melhorar ou vai piorar? Então, Liliane, eu até fiquei esses dias todos buscando luz própria, buscando resposta para essa pergunta e estudei, busquei cada vez mais me orientar e eu vou dizer que eu tive que jogar tudo fora, porque cada um diz, né, cada pessoa tem uma opinião sobre esse período, né, de melhora ou piora, né, se depois Covid a gente vai ter uma melhora ou uma piora. Então o que eu penso assim, eu vou pelo que eu sinto, pelo que eu estou vendo em relação aos empresários, as decisões que estão sendo tomadas, a revolução que a gente está encontrando em alguns setores. Então eu vejo melhora, não vai ser uma melhora imediata, a gente precisa antes passar por um processo, né? Precisa passar por um processo e que antes de mais nada, eu até estava vendo um vídeo do Ricardo Morim, eu concordo com ele na decisão que ele havia comentado, de que a melhora ela só vai existir mesmo, a gente só vai começar a pensar em pós-Covid a partir do momento que o governo e que a nossa saúde pública ela passe por uma transformação, para que a gente possa estar preparado para esse período de pós-Covid. Não adianta a gente
hoje a gente pensar em solução se a gente não cuida do problema, né? Se a gente não foca nele. Então a gente tem que, de uma certa forma, buscar esse isolamento no período certo, retomar e tomar as medidas necessárias para que a gente evite com que expanda, que as pessoas que não tenham contraído, não tenham sido contaminadas, mas que quando for contaminada, o sistema de saúde pública tenha o leito, tenha o suporte para poder atender essas pessoas, porque de uma certa forma não tem como fugir do vírus, né? A gente não tem como fugir do vírus. Ele tá aí, né? Ele é real e assim, eu estava até comentando com o Pierre, porque no início dessa pandemia, a gente desconhecia, às vezes, pessoas próximas que tinham a doença. E agora, você já conversa com as pessoas, a maioria já conhece alguém que teve ou está enfrentando. Exatamente. E uma outra situação que eu tenho me deparado, antes de entrar nesse assunto de vai melhorar e até mostrar em quais setores e como que isso está acontecendo, como é que essa chave está virando, existe a questão da conscientização, porque nós temos que também ter a conscientização, porque quando eu vou, por exemplo, hoje ao mercado, eu vejo crianças que não usam máscara, eu vejo crianças simplesmente tocando em tudo, então assim, não tem uma certa orientação em relação a esse tipo de prevenção. Então a gente precisa realmente entender que é um vírus, é algo que existe, não é uma notícia, não é algo que só acontece com o vizinho, na verdade acontece com qualquer um. A gente tem que, o mais rápido possível, já conscientizar nesse sentido, porque tem que conviver com essa pandemia. Na verdade, seria isso, não é simplesmente ficar dentro de casa e achar que o lockdown vai resolver a vida, porque não vai. A gente, de uma certa forma, precisa conscientizar, as empresas precisam tomar, já estão tomando as devidas ações para que possa retomar o trabalho. Então, em agosto, provavelmente, essa retomada aconteça e a gente tem que conviver com essa crise. E a máscara, ela faz parte. Se fosse há meses atrás, se eu dissesse que fosse há um ano atrás, por exemplo, se a gente saísse todo mundo com máscara, imagina, nós seríamos presos, porque era considerado um bando de pessoas que estão simplesmente cobrindo o rosto com más intenções. Hoje a gente já tem a conscientização de que a máscara é necessária. E uma outra coisa também que eu achei interessante do Leandro Carnal, que eu assisti também um vídeo dele, foi uma coisa muito interessante que ele ilustrou que existem 3 fatores que aceleram a história: guerra, revolução e epidemia. Então, ou seja, tudo que está em curso agora vai acelerar para que essa chave seja virada. Então, eu vejo realmente a crise, ela vai existir, a guerra ela vai existir, a revolução vai existir. Por quê? Porque a gente, de uma certa forma, passa por um período de transição. Nosso momento hoje é passar por um período de transição. A gente reclamava antigamente que a gente não tinha convivência com os nossos pais ou com os nossos filhos, e hoje a gente tem essa convivência. Então a gente tem que usar, de uma certa forma, esse período de transição para buscar trabalhar isso. A aproximação dos filhos é algo que está sendo feito, porque hoje você está em casa, você está convivendo com seus filhos, então você tem que se aproximar, tem que, de uma certa forma, se comunicar. Outro fator também que eu também estava vendo é a parte da educação. A educação ela tende a revolucionar, porque já tinha uma tendência do ensino à distância. Então agora, mais do que nunca, o ensino à distância passa a ser vital. As universidades precisam se preparar para isso, principalmente a Universidade Federal, se não me engano, não está tendo a aula à distância, né? Então são as universidades privadas, mas que precisam realmente repensar e buscar trazer o ensino à distância como uma possibilidade. Isso já é real, para falar a verdade. A moradia ela vai ser mais horizontal, descentralizada, o varejo vai cada vez mais ser digital. A tendência é buscar o meio digital para poder divulgar. Então, todas essas ações, se a gente levar em consideração que a saúde vai melhorar, o governo vai trabalhar para melhorar essa saúde, a gente vai se conscientizar e cada vez mais a digitalização, o mundo da tecnologia ele vai evoluir, então eu vejo melhor assim, mas que vai vir gradativa, não vai ser rápida, mas que vai depender também do comércio, da retomada do comércio, vai depender de todas as ações do governo, dos pacotes que eles vão anunciar, então assim, tudo isso vai depender. Mas eu vejo, em relação à conscientização, uma certa melhora. Toda crise, quando ela passa, vem sempre a melhora, vem sempre o crescimento. E assim, né, Guilherme, inclusive, a gente pode falar que as companhias elas vão ter um grande desafio aí pela frente, porque elas vão sair da crise econômica provocada pelo coronavírus com um caixa ainda mais enfraquecido.
né, e sem fôlego para novos investimentos. O aumento da capacidade ociosa na indústria também deve dificultar a aceleração do PIB, né? Mas tudo é possível desde que haja uma série de ações, né? O governo vai ter que investir para tentar de alguma forma ajudar o setor privado e para as coisas caminharem, para andar. Você é uma pessoa, Guilherme, que tem assim também muito contato com investidores, né, empresários. Na sua opinião, quais são as principais dores desse setor e que precisam de atenção para ajudar aí no impulsionamento da recuperação do país? Principalmente, assim, dos setores que gera renda, emprego. Qual a sua opinião? Eu tenho entrado em contato muito com o comércio, né? O comércio tem sofrido bastante, ainda mais quando teve lockdown, então vários restaurantes, empresas que dependem realmente do comércio aberto para poder fazer a sua venda. Eles têm enfrentado bastante essa crise, alguns têm fechado. Eu inclusive conversei com um proprietário de uma padaria que fechou, uma padaria até de renome na cidade, e ele até me chamou na casa dele para conversar sobre essa questão. E eu tenho dado algumas ideias em relação a como enfrentar isso aí. Então, o que eu vejo assim de imediato que as empresas estão fazendo é redução de quadro. Então eles estão reduzindo o quadro. Aquela moda minimalista, né? De fazer com pouco, né? Exatamente. Então esse conceito está mudando. Então hoje você faz menos com mais, né? Aliás, mais com menos, né? Corrigindo. Então você com menos pessoas você consegue você continua com o seu faturamento, ou seja, de certa forma você continua faturando, continua vendendo e você acaba otimizando mais processos. Então isso daí é uma forma de você trabalhar durante esse período de crise e também não sofrer tanto com ela. Eu fiquei pensando também em alguns setores, por exemplo, de eventos, como é que eles fariam para poder vender, se você não tem como realizar evento num período desse. Então eu fico pensando, algumas empresas estão antecipando pacote com desconto para que você possa ganhar dinheiro durante esse período de crise, e aí quando você retomar, você de uma certa forma você presta esse serviço. Então uma forma como as agências de viagem estão fazendo, elas estão vendendo pacotes para outros países ou até para outras cidades com preço mais em conta. E aí, consequentemente, todo mundo está tendo que se reinventar de algum jeito, né? Exatamente. Seu modelo de negócio. Exatamente. E as pessoas que estão, eu tenho conversado também com algumas pessoas que estão desempregadas, e o que elas estão fazendo? Elas estão, de uma certa forma, virando de CLT para PJ. Então, eu chamo de pejotização, ela está vindo com força, justamente num período que você precisa sair do lugar, você precisa de renda, então você se reinventa e passa a fazer prestação de serviço, você passa a desenvolver algum tipo de ideia para fazer venda, para se comercializar. Então o mercado, de uma certa forma, ele está tentando se adaptar a esse meio. Quem não se adaptar vai fechar, não tem jeito, não vai abrir as portas. Agora, se você está por um período desse, você tem alguns auxílios do governo que podem te ajudar, você pode buscar algum tipo de financiamento, você tem como fazer esse investimento, tem como arriscar, então você vai, certo, objetivo, com foco, com meta, para que você possa desenvolver seu negócio e realizar a venda. Então o comércio em si eu acredito que vai mudar a partir do momento que virá para começar a trabalhar de forma online, fazendo a divulgação online, entrando em contato com o cliente, estando dentro da casa dele, mas online. De uma certa forma você gera valor e aí você consegue movimentar, você consegue cada vez mais expandir o seu negócio. Ok. Bom, e quando a gente fala assim dessa questão pós-pandemia, acho que não tem como a gente deixar de falar, porque a realidade assim que, né, diante de todo o cenário as empresas vão enfrentar, até mesmo o Estado, que depois desse primeiro baque do coronavírus, as companhias, assim como os estados, eles vão passar por um período que a gente sabe que vai ser de recuperação, né? Então, assim, vão ser necessárias medidas para tentar ajudar todo esse pessoal a gerenciar o endividamento delas. E aí a gente começa a se perguntar o que vai ser necessário fazer para que o cenário ele venha a ser positivo, né? Para que o Brasil realmente ele venha a melhorar. E assim, uma das dores que não é de agora, Guilherme, mas que sempre assim nós ouvimos as pessoas comentarem, né? Inclusive assim,
do meio empresarial é a carga de impostos no Brasil, né? Então, assim, a gente fica se perguntando por que que nós pagamos tantos impostos e muitas vezes recebemos tão pouco de volta, né? Então, a máquina, ela é inchada, ineficiente, e a gente sabe que a máquina brasileira, ela não consegue entregar o serviço. E assim, Brasil cobrar muitos impostos, ele não é o único país do mundo. A gente sabe que tem, por exemplo, a Alemanha, que a taxa de impostos é alta, mas qual que é a diferença? Lá as pessoas conseguem receber de volta o serviço. Então, assim, tem alguns pontos a melhorar, e eu acho assim que a gente pode até falar aqui que vão ser necessárias algumas intervenções do governo, principalmente com relação, por exemplo, ao emprego, né? Eu acredito que passando essa pós-pandemia, os empresários, o setor privado em geral, vai precisar de estímulos do governo ao empreendedorismo, investimento em obras, infraestrutura. Nossos governantes, sejam eles na esfera estadual, federal ou municipal, eles vão precisar criar meios de facilitações para as pessoas poderem abrir o seu negócio, ou seja, um crédito, vamos dizer assim, barato, sem burocracia. Mas como você está aí sempre aí como consultor empresarial, você deve ter contato com essas dores aí do empresariado, né? Qual o caminho, na sua opinião, para as empresas sobreviverem a essa crise da pandemia do Covid-19, né? Porque o cenário que a gente está vendo é um cenário que apresenta fechamento de portas, né, que não é muito positivo, redução de renda e, consequentemente, também a gente está vendo aí um aumento no número de desempregados. Nós sabemos que isso também tem um forte impacto nos negócios, né? É verdade. Bom, eu vejo assim, as empresas elas estão enxugando quadros administrativos e mostrando a mesma eficiência. Isso, pelo menos assim, as empresas que eu tenho visitado têm feito esse tipo de atuação. Obviamente reduz o faturamento, mas não tão consideravelmente. E algumas empresas abrem também algum tipo de frente. Eu vejo empresas, por exemplo, que trabalham com produtos de limpeza, que viram em meio à pandemia a necessidade de gerar o álcool gel. Então foi também um aumento do seu faturamento em plena crise, ganhando dinheiro, faturando e trazendo receita para dentro. O trabalho home office, algumas empresas de tecnologia, elas estão optando por fazer home office. Então é uma possibilidade que até era uma coisa assim que a gente não imaginava que fosse acontecer e que está acontecendo e que está dando muito certo. Algumas empresas estão vendo até a possibilidade de continuar, mesmo no pós-Covid, a trabalhos home office, porque de uma certa forma você tem uma eficiência, você acaba de uma certa forma criando essa educação eficiente e gera uma certa qualidade. Até serviços de atendimento, você quando a empresa entra em contato, até comunica, olha, nós estamos num período de Covid e caso você ouça algum tipo de barulho que não seja comum de uma determinada empresa, estou trabalhando em casa. Então, o sistema home office está sendo aplicado, está sendo muito bem recebido. A ideia é que essas empresas elas vão amadurecer na avaliação de métricas, entregas de resultado. Isso tudo acaba, essa questão da flexibilização de horários de forma planejada, programada. Isso nos próximos 2 anos, a curto e médio prazo, pode ser prioridade para que seja utilizada, aplicada. A locação de salas comerciais, escritórios também vão sofrer uma queda. Então não é uma coisa que é um fato que vai ter que ser revisto. Eles vão ter que pensar numa maneira até de buscar meios de trazer clientes. Então, novamente, promoção, divulgação, trazer esses empreendedores que querem abrir negócios durante essa crise, depois dessa conversão, dessa conversão, a pessoa estava trabalhando, incentivos, né? Vai precisar de incentivos para esse pessoal. Exatamente, de uma certa forma eles vão ter incentivos do governo para cada vez mais aumentar a possibilidade dessa economia ela de aquecer. E aí a gente consequentemente vai ter eu vejo uma esperança de que as pessoas elas possam trazer inovações, trazer mudanças para o Brasil. Tem pessoas que vendem máscara, eu não sei se você já soube, mas tem pessoas que agora desempregadas estão produzindo máscaras para poder vender e estão comercializando, estão crescendo. Então eu vejo assim, nessa crise, nessa pós-crise, e da forma como o governo for atuar, as empresas elas estão aguardando para que haja realmente essa ajuda, para que haja realmente o incentivo do governo
para que elas possam traçar uma estratégia. Qual estratégia que elas vão traçar vai depender do incentivo. E assim, a gente quer falar aqui no programa hoje, pessoal, principalmente a respeito dos caminhos, né? O que vai ser feito? Então, deverá ser feito para o Brasil melhorar. E como o Guilherme falou aqui, uma área que vai precisar de muita atenção do governo vai ser essa área do empreendedorismo, né? Ou seja, disponibilizar um crédito barato, sem burocracia, né? Então, hoje, por exemplo, às vezes, para você constituir uma empresa em plena crise econômica, são 12 meses para conseguir aí um carimbo. Então, algumas questões, elas vão ter que precisar ser repensadas, principalmente diminuição dessa burocracia, né, o Guilherme? O pessoal vai abrir uma empresa até que consegue cumprir toda a burocracia, adiamento, acho que pode ajudar também essa questão do adiamento no pagamento de impostos, pensar em como gerar emprego rápido, investindo aí em infraestrutura, né? Então, assim, a gente sabe que o setor de infraestrutura gera muito emprego. Exatamente. Então, investindo na construção de estradas, aeroportos, né? Inclusive, essa semana teve uma votação na Câmara do Marco do Saneamento Básico, porque o Brasil, nem todas as cidades são como Uberlândia, gente, que tem aí um saneamento básico de melhor qualidade, né? Metade dos imóveis no Brasil não tem saneamento básico. Então, vão ser áreas que vão precisar, vamos dizer assim, de uma atenção muito especial do governo, de como gerar emprego rápido, e nós acreditamos que o caminho vai ser investir aí no empreendedorismo, estimular as pessoas com algumas regras aí, tentando desburocratizar o máximo possível esse papel, né, o Guilherme? Com certeza, desburocratizar ajuda bastante essa questão do empreendedor, tanto de pequeno, médio e grande porte. Eu vejo também essa questão de tecnologia. O setor de tecnologia é um setor que movimenta bastante, então a gente visa também essa questão do aumento e do investimento que o polo tecnológico aqui, por exemplo, se eu não me engano, eram 2 polos tecnológicos que iam ser abertos aqui em Uberlândia. Então, provavelmente, essa retomada vai precisar bastante de incentivo. Essas empresas que estão entrando com tecnologia, prestação de serviço, contratação de mão de obra, então vai precisar realmente desburocratizar para que possa ser feito, para que a empresa possa tocar, né, o seu negócio de forma mais rápida. E a questão dos impostos que eu acho que é uma questão que precisa ser realmente revista. Quando a gente fala foi até bom você tocar essa questão, porque quando a gente fala de caminhos para o Brasil melhorar, a gente sabe que tinha algumas reformas que elas já estavam em pauta e foram adiadas. Sim. E agora, com essa questão do coronavírus, elas vão, na verdade, se tornar urgentes. Então, não vai ter como fugir, vai ter que votar. E aí a gente vai precisar, aí, na verdade, de vamos dizer assim, um alinhamento conjunto entre executivo e legislativo no Brasil. Porque tem, por exemplo, a reforma tributária, que você falou aí a respeito dos tributos dos impostos. Né? Então, qual é a reforma tributária que o Brasil precisa para melhorar, para crescer, para retomar a economia? Né? O Brasil ele tem hoje a 15ª tributação mais alta do mundo. E isso é muito sério. Né? Entre os 193 países que fazem parte da ONU, né, ele é o 15º em impostos. Então, ele está também em último lugar quando você começa a comparar a arrecadação com serviços prestados à sociedade. Ou seja, ele arrecada muito e devolve pouco para a população. Então, assim, isso é um dado dos últimos 10 anos, né? Então, assim, há um impacto grande. Esse dado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. E, além disso, o brasileiro, ele também sente no bolso esse impacto dos impostos, e eu quero chamar a sua atenção nessa tarde, você ouvinte, você internauta, porque os 10% hoje da população mais pobre do Brasil paga cerca de 26,75% da sua renda em impostos, ou seja, 26,75% da renda dos mais pobres é para pagar impostos, enquanto, por exemplo, os mais ricos gastam 10,1% da sua renda. Então, assim, é uma desigualdade grande que a gente vê, é uma disparidade grande. E aí, a gente sabe que tem IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, quer dizer, IPI, PIS, CONFIS, ICMS, ISS, né? E o que está em voga na Câmara, eles estão tentando criar lá um imposto único que vai ser o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai trazer a unificação dos impostos, todos esses impostos, IPI, PIS, CONFIS, ICMS e ISS. Então, assim,
com essa reforma, o que vai acontecer? Vai subir essa questão dos impostos para quem ganha mais, porque vai deixar de ser tributado, vamos dizer assim, o consumo vai diminuir a tributação do consumo e vai tributar mais a renda. O que você me fala, Guilherme, sobre essa reforma tributária? Você acha que seria um passo importante? É um passo importante, eu vejo como um passo importante para todos nós. Eu fico preocupado porque assim, tudo no Brasil demora ou às vezes a gente acaba esquecendo, então a gente não cobra, a gente não tem uma meta também da mesma forma que o governo cobra da gente, a gente também tem que devolver essa cobrança. É verdade. Acho que a iniciativa também parte da gente. Não adianta reclamar, não adianta achar que não vai acontecer, não, a gente tem que realmente cobrar. Eu acho muito importante, quando o governo ele para e revisa todo o plano econômico, faz toda essa questão da revisão da carga tributária. Não, vai ter que ser votado, Guilherme. Exatamente. Se quiser o Brasil melhorar, a reforma tributária ela tem que acontecer. É importante, ela tem que acontecer. Até a retomada mesmo, ela tem que acontecer, porque senão a gente vai viver realmente aí sim, a recessão ela vai vir e a gente vai ter muita dor de cabeça, ou seja, os empresários vão desacreditar, porque o governo, de uma certa forma, ainda tem o estímulo do empresário. O empresário acredita que esse governo vá fazer alguma ação, por mais que tenha polêmica, por mais que aconteça esse tipo de polêmica em relação ao que aconteceu antes, durante e enquanto a gente continua com a pandemia. Mas o intuito é realmente agora a gente parar, porque existe, não só, eu fico pensando, existe a pandemia, agora a nuvem de gafanhoto, ou seja, o que está por vir daqui para frente? A gente pode até falar um termo aqui que os cristãos conhecem e falam misericórdia, Deus, né? Pois é, eu fico pensando, aí eu começo a resgatar a Bíblia. Misericórdia. Daqui a pouco eu vou precisar da Bíblia para responder a próxima pergunta. Apocalipse conta tudo. Leu Apocalipse, gente. Pois é. Bom, mas continuando aqui, Guilherme, assim, a gente falou da questão tributária. Todo país, para ele retomar economicamente, né, assim, a gente sabe que os investimentos são muito importantes. E assim, acredito que atrair investidores para o Brasil também seria um caminho para ajudar nessa retomada da economia, porque tem uma regra muito clara: investidores, eles são atraídos por um país onde há uma estabilidade institucional, ou seja, uma confiança no governo. E é onde eu penso que essa briga que a gente vê por aí, de às vezes assim, os interesses, né, legislativo, executivo, cada um falando uma linguagem, isso é muito negativo para o país. Por quê? Porque se a gente quiser retomar, nós vamos precisar de atrair investimento para o país. O que você me fala sobre isso, questão dos investimentos? Então, essa parte, a gente estava, durante o período das eleições, a gente estava confiante, né, que o Brasil realmente iria, de uma certa forma, ter os holofotes voltados para a economia e que os investidores eles fossem aplicar, trazer todo o investimento deles aqui para dentro. Existem empresas que estão comprando, existem grupos que estão sendo comprados, então a gente tem, até aqui em Uberlândia mesmo, empresas que foram compradas e estão sendo compradas, e cada vez mais o investimento está surgindo. Mas eu tenho muito mais contato com o polo tecnológico e eu tenho visto isso acontecer. Então o investimento no polo tecnológico a gente acaba, de uma certa forma, vendo isso acontecer. Mas a gente precisa também buscar esses investidores fora e realmente tem que ter uma economia forte. É importante, não é? Exatamente, tem que ter uma economia forte, o governo tem que ser sério, os impostos eles têm que também favorecer e a gente tem que retomar essa confiança. Então, enquanto a gente não tiver retomada essa confiança, fica mais difícil do investidor, porque pensa você no lugar do investidor. Você vai investir o dinheiro no Brasil, onde a crise ela está realmente em alta, o governo ele está de uma certa forma criando polêmica em cima, existe a questão da corrupção, você não sabe se envolvimento, escândalo, então fica difícil para o investidor fora querer investir algo aqui, né? Então ele vai esperar sim, vai esperar que o Brasil ele volte a ser um país mais confiável no sentido de reconquistar a parte da saúde pública, precisa também retomar essa questão fiscal, mostrar clareza. Então a economia realmente precisa criar essa robustez antes do investidor voltar. Então, de uma certa forma, o setor de agronegócio pode ser realmente uma forma de se investir, porque você vê que o agronegócio não foi impactado pela crise, você vê que é um setor que continua. Então pode ser que a gente consiga investimento em algumas determinadas áreas,
mas a gente precisa, antes de mais nada, que o governo ele realmente passe seriedade. A partir daí a gente começa a abrir realmente portas para o mercado externo. Ok. Bom, pessoal, antes de passar para a próxima pergunta para a gente conversar com o Guilherme, né? Tá muito interessante o nosso bate-papo hoje, a hora inclusive vai voando, gente, quando o assunto é interessante. Eu trouxe aqui alguns dados também, que, assim, para chamar a tua atenção, no sentido do que a gente tem que ficar de olho, né? Porque é o caminho para a recuperação do país, então, que são fatos. Contas públicas, né? A gente tem hoje uma máquina estatal que ela é ineficiente. Então, o Brasil, segundo especialistas, ele vai ter um rombo aí de 800 bilhões de reais nas contas públicas. E esse é o mesmo valor da economia da reforma da Previdência que foi votada em 10 anos, que praticamente foi jogada pelo ralo aí com a pandemia. Então, o que vai ser necessário, né, pessoal? O enxugamento das contas públicas, ele vai ter que ser feito. A questão da inadimplência, da renegociação de dívidas vai ser importante também. Porque o que acontece? Com a pandemia, isso vai gerar, isso é certo, muitas famílias endividadas, né? Então, assim, vai ser necessário parcelamentos, o governo, eu acredito que vai ter que se reunir com bancos para tentar dar carência, diminuição de juros, uma ampliação do auxílio emergencial, que inclusive já está sendo falado, né? Então, assim, a recuperação vai ser lenta e gradual até o fim do ano. E a reforma tributária vai ser, a gente falou aqui, extremamente necessária para tentar reduzir a desigualdade, né? Tributando mais a renda, quem ganha mais, tributando menos o consumo. E uma outra questão importante que eu acho que vai ser necessário olhar também com carinho, a questão da educação, né? Estabelecer um plano para salvar o ano letivo nas escolas e também uma proposta de valorização dos professores. Então, assim, porque essa situação também ficar muito tempo assim sem aula, né, a gente vê que vai construindo um abismo entre o privado e o público, porque as escolas privadas, as faculdades, estão conseguindo ter aula online. Mas quando você fala, por exemplo, da escola pública, os alunos da escola particular estão, vamos dizer assim, aí na frente. Por quê? Porque o aluno da escola pública ele não está conseguindo, seja porque o professor às vezes não foi treinado para isso, ou até mesmo porque o aluno ele não tem um computador em casa. E são coisas que a gente tem que abordar, porque a educação ela é importante para o crescimento de qualquer país, ou às vezes até mesmo pela internet. Tem muitas pessoas que não têm internet. Então, assim, acho que até um caminho a gente pode dizer aqui é o governo tentar adotar a questão da meritocracia, né? Para professores que atingirem mais meta, tem bônus no salário, para a gente tentar e alavancar a escola pública depois dessa pandemia aí, gente, né? E tem que pensar nisso aí. Bom, Guilherme, mas vamos falar aqui, na sua opinião, qual setor vai ser o setor da economia que será o grande responsável pela recuperação econômica? No meu ponto de vista, eu vejo o agronegócio como um setor realmente responsável por essa recuperação. Eu vejo também a parte de serviços, a tecnologia em si também eu vejo como uma possibilidade também da gente usar como responsável pela recuperação. Mas assim, o governo seria para mim o principal motivador. As instituições públicas, né? Vai ter um papel fundamental. Exatamente. Então, assim, de repente, sei lá, privatizando, entendeu? Pode ser uma saída. Tem algumas coisas por aí que é ineficiente, né? Assim, que até poderia privatizar, né? Eu até tava fazendo uma leitura breve, né? E a gente está falando aqui de uma ação que o governo ele tá à frente, né? Que seria o pró-mercado. E o pró-mercado seria justamente isso, seria a reforma estruturante, novos marcos legais, privatizações, concessões, desburocratização, acesso a crédito. Então, assim, de uma certa forma, o pró-mercado seria uma medida da economia para a partir daí ajudar nessa retomada do setor econômico, né? Ok. Bom, gente, falando do setor que promete ser o motor da recuperação econômica do país, nós entrevistamos e conversamos com o presidente do Sindicato Rural, o Gustavo Galassi, que inclusive mandou um grande abraço ao meu amigo Gustavo Lazzarini, né? Jornalista também que possibilitou esse contato. E a gente vai colocar no ar agora para vocês escutarem a entrevista falando a respeito desse posicionamento do agronegócio, né? Do papel que o agronegócio vai ter aí no sentido da recuperação da economia, né? O homem do campo aí vai realmente ter um papel muito importante, né? Já tem, gente, mas
você vê, né? É algo, é uma atividade que precisa ser mais valorizada no nosso país. Solta aí pra nós, Pierre. Aumenta aí um pouquinho o pessoal de casa escutar, né, da live. Ela já mandou, tá aqui no meu celular. Não? Então a gente vai escutar por aqui. Só um minutinho, pessoal, que nós vamos colocar no ar. Calma aí. Olá, você ouvinte da Rádio Restauração e Vida, Mariane Costa. Hora Estou aqui do com o Gustavo bate-papo. Galassi, que é o presidente do Sindicato Rural de Uberlândia. Ele vai estar falando mais para nós sobre o agronegócio brasileiro, né, e especificamente aqui a região do Triângulo Mineiro, que vai ter um papel muito importante na recuperação do nosso país. Bom, Gustavo, em meio à crise gerada pelo coronavírus, o agronegócio está crescendo e, apesar de tudo, a agropecuária, por exemplo, cresceu 1,9% na comparação com os 3 meses anteriores. Na sua opinião, o que contribuiu para isso, esses números positivos? Olha, não só o Brasil precisa de alimento, o mundo precisa de alimento. O Brasil é um dos poucos países que tem capacidade de aumentar e de abastecer o mundo, né? Não só tem outros países, mas o Brasil é um dos poucos deles. O que a gente viu na pandemia é uma coisa totalmente sem planejamento nenhum, né? Ninguém consegue fazer um planejamento, uma análise do comportamento. No começo, a gente viu que houve uma correria para alimentos básicos. A gente viu e tem observado até antes da pandemia algumas necessidades externas de exportação. Quando o dólar subiu por causa da pandemia, favoreceu muito esses produtos que são de exportação, que é açúcar, café, soja, carne bovina, carne suína, carne de frango. Então, isso são produtos básicos que o Brasil é campeão de exportação. Dentro do Brasil, apesar de toda a crise, a gente escuta muito falar: o agro não sofreu. O agro sofre, ele está sofrendo, porque o agro precisa da cidade. A cidade estando bem, o agro também está bem, e vice-versa. A cidade mal, o agro também não vai bem. Mas a pandemia foi um negócio que ninguém entendeu. Ela mudou um pouco algumas ordens de compra, alguns produtos saíram fora da demanda, que não eram normais para a época. Mas aos poucos ela começa a voltar ao normal. O agro não vai salvar o Brasil, o agro não para, mas ele vai ajudar o Brasil sempre, como vem fazendo há 20, 30 anos. Ok, de acordo com alguns especialistas, o agronegócio ele terá um papel muito importante